Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Planeta Blog. Muito obrigado por vocês estarem aqui, tá bom? Se você caiu aqui de paraquedas, chegou aqui agora, se inscreve aqui no canal Planeta Blog. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Se você também gostar do vídeo, dê o seu like. Se não gostar, fique à vontade em dar o seu dislike, mas mais importante de qualquer coisa, do que de se inscrever, do que dar like ou dislike, é que você faça o seu comentário. Muito importante o seu comentário, tá? É através daí que eu crio outros conteúdos. Uma outra coisa rapidamente, eu faço esses vídeos aqui não é para denigrir ou falar mal dos Estados Unidos ou dizer que aqui é o pior lugar do mundo. Não é essa a intenção, tá? É longe disso. Não tenho intenção nenhuma de desestimular ninguém que vá para nenhum lugar do planeta. Eu apenas mostro a realidade que as pessoas não querem mostrar, tá? Ou pelo menos não estão interessadas em falar. Então eu falo um pouco que eu acho que isso vai ajudar, inclusive você que tem intenção de imigrar ou mesmo queira saber um pouco mais da realidade do outro lado do mundo. Esse é o único objetivo do canal Planeta Blog, tá? Eu não faço nenhum vídeo pensando em nenhuma pessoa específica ou youtuber, nada. Os meus vídeos são baseados nas minhas experiências e naquilo que eu observo e vejo todos os dias com quase 30 anos, aliás, já passou de 30 anos que eu moro aqui, tá bom? Então vamos lá, direto ao ponto, sem muito e blá blá blá, a ilusão da casa própria nos Estados Unidos. Todo mundo sabe que o investimento numa casa própria é uma coisa bacana, né? As pessoas têm um sonho da casa própria, inclusive no Brasil, e isso é uma coisa que não seria diferente em qualquer lugar do mundo, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem em nenhum lugar do planeta. Eu acho que a casa própria é o primeiro sonho de qualquer pessoa ao redor do mundo. Mas por que eu falei a ilusão da casa própria nos Estados Unidos? Vocês vão entender alguns pontos aqui. É muito provável que vocês já tenham visto outras pessoas aqui nos Estados Unidos falando: eu tenho uma casa própria nos Estados Unidos e tenho um carro importado na minha garagem, né? É muito comum vocês assistirem isso e verem isso. Só que a gente tem que entender, nós temos que entender a ilusão que está por trás disso tudo aí. Como eu já falei em outros vídeos, o americano em geral, né, eu diria que quase na totalidade do povo americano é endividado, são uns eternos endividados, vivem em cima do crédito, né, crédito em cima de crédito, ou seja, recebe e paga, é um problema tão crônico que eles não conseguem se livrar disso, porque o consumismo aqui nos Estados Unidos é um absurdo. Embora eu acredito que ter uma casa própria nos Estados Unidos é uma boa ideia, mas tem o seu lado extremamente negativo, e principalmente para essas pessoas que falam que eu tenho uma casa própria. Na verdade, elas não têm uma casa própria, a casa é do banco, né? Elas vão ficar por muitos anos pagando, ou talvez pro resto da sua vida pagando para ter essa suposta propriedade aqui nos Estados Unidos. Eu vou explicar para vocês. Geralmente a pessoa, quando ela diz que eu tenho uma casa própria nos Estados Unidos, ela está dizendo que ela vai ficar pelo menos 30 anos da sua vida endividada, né? 30 anos da sua vida, e depois desses 30 anos da sua vida, eu vou falar mais adiante, continua o seu aluguel, que é para sempre. Vamos fazer de conta que você, geralmente, uma média das pessoas que começarem a pagar as suas casas aqui, ela está numa faixa etária média, tá? De 35 anos de idade. Algumas mais para cima e algumas com menos idade. Mas a média gira em torno de 35 anos de idade. A média, pessoal, não estou afirmando que seja essa a idade absoluta, tá bom? Então, quando ela estiver lá pelos seus 65, quase 70 anos de idade, é quando ela terminou de pagar a sua casa própria. Durante essa trajetória dos 30 anos que ela estava pagando, vamos contar com a sorte de que em nenhum momento durante essas 3 décadas ela adoeceu ou teve uma doença crônica que não podia mais pagar, né, a mensalidade, o mortgage que a gente chama aqui. Então ela viveu 30 anos tranquilo, teve condições de pagar, porque se ela adoecer, se ela desenvolver uma doença crônica, ela não ter condições de pagar, essa casa ela perdeu. Se ela pagou 20 anos, o governo passa a mão, né? Quem está financiando, perdão, passa a mão e ela perdeu tudo, né? Então a pessoa ela tem que contar com a sorte de que ela não vai adoecer durante esses 30 anos, ou não vai ter nenhum tipo de problema econômico. Por exemplo, se houver uma recessão no país e ela perder o trabalho, ela não ter como pagar esse mortgage, né? Ela vai simplesmente perder tudo. Então ela vai ter que contar com a economia que esteja estabilizada durante esses anos e que ela não adoeça. Mas agora, com seus 65, quase 70 anos de idade, ela aposentou. A menos que ela more em uma região muito afastada dos grandes centros, lá pelo interior, por exemplo, da Pensilvânia, onde as taxas de imóveis são baixas, né, de propriedade, ela
provavelmente vai pagar uma média de $8.000 por ano de taxa de propriedade. Se a casa for uma casa, né, mais ou menos razoável. Tem propriedades aqui que pagam-se muito mais até, a valores absurdos, né? Mas tem propriedades que você paga $3.000 por ano, mas é lá no cu do Judas, né? Então a gente vai falar assim de uma área resolvida, uma área, eu diria, uma área um pouco movimentada, uma área mais urbana. Então ela vai estar uma média aí de $8.000. Eu tô chutando por alto, tá, galera? Pode ser para menos, pode ser para mais, mas só para vocês terem uma ideia aqui do square, da equação que eu quero passar para vocês. Essa pessoa que aposentou depois com quase 70 anos de idade, ela vai estar recebendo provavelmente do Social Security, que é uma espécie de uma aposentadoria, não sei como explicar isso em português, mas é um valor que é muito baixo, tá? Voa na casa dos $1.100 por mês, tá bom? Se ela for uma pessoa que teve um trabalho, digamos, um pouco de destaque, ela tem algum pension, né, à parte, pode ser que ela consiga se bater melhor. Mas, no geral, o americano acaba tendo que se virar aí sua vida na casa dos $1.500 por mês. Ou seja, ela passou 30 anos da sua vida pagando aquele imóvel, depois ela aposentou, ficou velhinha, e a mixaria que ela ganha mensal, ela vai ter que pagar uma média de $8.000 de propriedade por ano só de propriedade, tá? Provavelmente esse dinheiro que ela ganha vai ser quase para isso. Fora a alimentação, fora a luz, água, gás. E agora a parte mais importante, que é quando você tem uma casa nos Estados Unidos, que é a questão da manutenção. Depois de 30 anos, provavelmente a sua rede de esgoto, rede de água, o telhado da casa, e pintura e tantas outras coisas já deve ter ido pro saco, e cada serviço nessa área aí é um absurdo, ou seja, o custo de manutenção dessas casas é abusível, estão cada vez mais altos, e eu não sei como a pessoa conseguiria manter essas casas aí. Eu mencionei também a pessoa que tem um carro na garagem, a menos que seja um carro velho, com mais de 100 mil milhas, você vai pagar uns $30.000 para poder manter um carrinho na sua garagem. Ou seja, o custo da casa mais o pagamento do automóvel vai girar em torno, não sei, $3.000, $2.500, $4.000 por mês, não sei. É um valor extremamente alto. Então, assim, quando as pessoas falam eu tenho uma casa própria nos Estados Unidos, ela está o resto da vida endividada. Ela está o resto da sua vida endividado. Então, Jean, qual seria a melhor opção? A melhor opção seria morar de aluguel? Não sei. Cada um sabe aonde o seu calo aperta, aonde as suas finanças alcançam, mas o fato é que quando alguém bate no peito e fala ter uma casa própria, ela está dizendo eu estou endividado pro resto da minha vida e eu não sei se eu vou conseguir sair dessa dívida. A menos que você tenha muita grana, compra uma casa, paga a casa logo, né? Você tem certas áreas que você consegue uma casa mais barato, mas no geral as pessoas ficam endividadas pro resto da vida pagando com aquela ilusão de que ela tem uma casa própria. Na verdade, ela está endividada, ela está com um aluguel para sempre, que é um aluguel muito, eu diria que essas dívidas de propriedade, pagamento de propriedade anualmente é tão caro que se torna quase que um aluguel. Existe essa forte ilusão de que nos Estados Unidos as pessoas têm essa facilidade de conseguir as coisas, mas eu não vejo nenhuma facilidade. Eu acho que são apenas termos econômicos e gatilhos econômicos diferentes daquelas que a gente tem no Brasil. Diga-se de passagem, apesar de todos os problemas no Brasil, mas eu acho que custos de moradia no Brasil, principalmente em áreas urbanas, custa infinitamente menor do que morar nos Estados Unidos. É isso aí, espero ter explicado para você a ilusão de ter uma casa própria nos Estados Unidos. Não acho que isso quer dizer muita coisa, que além do mais, como eu já falei aqui no início do vídeo, ninguém é dono de nada, quem é dono é o banco, até que você consiga passar todos esses tempos, todo esse período de uma possível recessão, não adoecer, aí você é dono de uma casa, mas que ainda assim você vai ter que fazer a manutenção, que é cara, e pagar esse aluguel dessa propriedade pro resto da sua vida. É isso aí, pessoal, espero ter explicado e não complicado, a gente se vê no próximo vídeo.